Hello, pessoal! Aqui é a Teacher Thaís. Vamos para o segundo vídeo da nossa revisão? Let's go! Ok, pessoal, vamos ver os nossos goals. Vamos falar de comparative adjectives, was, were, future. Vamos lá? Ok, pessoal, comparative adjectives são aqueles adjetivos que usamos para comparar uma coisa com a outra. Vamos ver alguns exemplos. Rio de Janeiro is older than São Paulo. Então, aqui, Rio de Janeiro é mais velho que São Paulo. São Paulo is bigger than Sorocaba. São Paulo é maior que Sorocaba. Paris is more beautiful than New York. Paris é mais bonita que Nova York. The food in Paris is better than in New York. Que a comida em Paris é melhor que em Nova York. Essa última frase, pessoal, é para relembrar vocês que eu não preciso somente comparar uma cidade com a outra. Se eu estiver comparando cidades, por exemplo. Eu posso comparar alguma coisa em específico de uma cidade com outra. Por exemplo, aqui, a comida. Estou comparando a comida de Paris com a comida de Nova York. Ok? Pessoal, vamos relembrar as regras dos adjetivos. Se o adjetivo for pequeno, como old, eu vou adicionar ER. Se o adjetivo for pequeno e CVC, aqui, ó, por exemplo, big, que é consoante, aqui, ó, consoante, que é a letra B, vogal, que é a letra I, e consoante de novo, que é a letra G. Então, ficou CVC. Eu vou dobrar a última letra e adicionar ER. Então, por isso que aqui o bigger ficou com 2 Gs. Mas, pessoal, normalmente existem poucos adjetivos que nós conhecemos para falar de cidades que vão ter essa regra, ok? A maioria vai ser ou igual à regra do old ou a do beautiful. Qual que é a regra do beautiful? Ele é considerado um adjetivo grande, mas ele tem normalmente um adjetivo grande, normalmente tem mais de 2 vogais. Então, por isso que o beautiful é considerado um adjetivo grande. Eu coloco daí more na frente de adjetivos grandes. Então, Paris, more beautiful. E nós temos o better, que é um adjetivo irregular, pois ele vem do good. Ele não encaixa em nenhuma regra. Ok, pessoal? Lembre-se que em frase de comparativo nós temos que usar o than para ficar certo. Ok? Se eu for fazer uma pergunta usando comparative adjectives, eu vou fazer, por exemplo, assim: is São Paulo better than Sorocaba? São Paulo é melhor que Sorocaba? Então, eu coloquei o verbo to be na frente para transformar a frase numa pergunta. Respostas possíveis. Yes, it is. Sim, é. São Paulo is better. São Paulo é melhor. Ou, no, it isn't. Não, não é. Sorocaba is better. Sorocaba é melhor. Ok? As respostas, pessoal, vai depender muito da sua opinião, ok? Ou São Paulo é melhor, ou que Sorocaba é melhor, ok? Vamos continuar? Was, were. Was e were é o verbo to be no passado. E nós vimos que nós usamos o verbo to be no passado para falar de quando ou aonde nós nascemos. Então, exemplo, I was born on March 4th, 1995. Ok? Então, essa aqui é a data de quando eu nasci. Nós falamos a data assim, pessoal. Nós falamos o mês primeiro. O número nós vamos falar como se fosse um ordinal number. Então, como se fosse aqui nesse caso, o quarto, March 4th. E quando o ano é antes do ano 2000, nós normalmente usamos de 2 em 2. Nós falamos de 2 em 2. Então, aqui, ó, 1995 eu vou falar, 1995. Então, essa data vai ser March 4th, 1995. Então, lembre-se, pessoal, desses detalhezinhos quando vocês forem falar uma data. Também posso falar aonde eu nasci. I was born in Sorocaba. Pessoal, lembrando que essa estrutura de falar quando eu nasci, aonde eu nasci, do inglês, não faz muito sentido em português, ok? Lembrando que, na maioria das vezes, nós traduzimos o contexto, a ideia geral de uma frase e não palavra por palavra. Mas lembre-se que sempre quando vocês forem falar de quando vocês nasceram ou aonde, vocês vão usar o verbo to be no passado, ok? Se eu for falar de outra pessoa, eu vou fazer assim, ó. João was born in Rio de Janeiro, que ele nasceu no Rio de Janeiro. He was born on August 7th, 2005. Então, lembrar de falar o mês antes. O dia você vai falar em ordinal number, 7th. E entre os anos 2000 e 2010 é mais comum falar o número inteiro. Então, 2005. Mais uma coisa, pessoal. Antes de datas, nós normalmente colocamos o on, ok?
Então, se tem a data mês, dia, ano, coloquem on, ok? Antes da cidade que vocês nasceram, vocês colocam in. Ok, pessoal? Não se esqueçam dessa dica. Para perguntar quando alguém nasceu e aonde alguém nasceu, eu vou perguntar assim, ó. When were you born? Para perguntar a data. Então, esse when, prestem atenção aqui no when, é para quando é a data. E o where é para quando é o lugar. Where were you born? Daí você pode falar a cidade ou o país, ok? Pessoal, não se esqueçam de usar os exemplos para ajudar vocês a já irem treinando para a prova, ok? Então, enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, pausa de vez em quando para vocês treinarem as frases de exemplo aqui para falar sobre vocês ou sobre algum amigo, uma amiga. Assim vocês já vão treinando para a prova, ok? Então, vamos lá. Por último, pessoal, vamos falar de future, que é o futuro. Como que eu falo do futuro? Eu vou usar o going to. A estrutura do going to é uma estrutura em inglês que nós temos para falar de futuro. Ela sempre vem acompanhada com o verbo to be. Lembrando mais uma vez que nem sempre a mesma estrutura que a gente usa em português, a gente usa em inglês. Então pode ser que fique diferente na hora de traduzir. Por isso que a gente não vai traduzir palavra por palavra, a gente vai traduzir o contexto geral da frase. Então essa frase, I'm going to dance tomorrow, significa eu vou dançar amanhã, ok? Não se esqueçam também, pessoal, que a time expression, que é quando aquilo vai acontecer, é muito importante também de colocar. Aqui eu coloquei amanhã. Outro exemplo, agora com he. He's going to have a coffee after this class. Ele vai tomar café depois dessa aula. Mais um exemplo, agora com they, eles ou elas. They are going to clean their house next weekend. Eles vão limpar a casa deles final de semana que vem. Week é semana. Weekend, final de semana. Ok, pessoal? Não se esqueçam disso. Se eu for fazer uma pergunta de futuro, eu vou usar o verbo to be na frente do sujeito, né? Então vai ficar to be subject e mais o going to. Exemplo, are you going to play games tomorrow? Você vai jogar jogos amanhã? As respostas possíveis são yes I am, no I'm not. Por quê, pessoal? Porque quando nós temos uma pergunta usando o verbo to be e a resposta é sim ou não, eu vou responder com o verbo to be também. Então, are you? Yes, I am. No, I'm not. Vai ser sempre assim, ok? Outro exemplo de pergunta de futuro é perguntar quando alguma coisa vai acontecer. Então, when are you going to play games? Quando você vai jogar jogos? Exemplo de resposta, I'm going to play games. E daí você vai colocar o tempo. Nesse caso aqui eu coloquei tonight, hoje à noite, mas poderia ser tomorrow, next weekend, ok? Então, quando tiver o when na pergunta, é porque eu quero saber quando aquilo vai acontecer na sua vida. Ok, pessoal? Então, essas são as dicas. Vejo vocês numa próxima aula. Boa prova! Bye, bye!